E principalmente quando a gente pensa em Jesus, né? Como é que ele veio parar nesse planeta que estava numa época tão desajustada, né? Imagina naquela época de Moisés, que era uma lei de talião, né? Era olho por olho, dente por dente, né? E o mundo vivia numa situação muito difícil, né? O povo de Deus, que era o povo escolhido, escravizado, retirado do Egito, né? Perseguido, 40 anos, e Moisés com aquele trabalho todo. E aí passa essa fase de Moisés com os 10 mandamentos, e falando para aquele povo, para poder manter aquele povo na linha, falando de um Deus poderoso, vingativo, que cobra de fato os seus filhos. E aí, passada essa fase de 1000 e poucos anos, numa hora muito prudente, já preparado, há 3000 anos, já se falava da vinda do tal do Messias, né? Aquele que viria para resgatar o seu povo, né? E aí a gente tem uma oportunidade de entender por que motivo Jesus chegou bem naquele exato momento, naquela situação onde muitos dos seus irmãos que acreditavam e tinham aquela fé do povo judeu no Deus só, eles estavam se desviando, estavam se perdendo, estavam se dividindo. As tribos, que eram 12, ficou 10 para um lado, duas tribos para outro. E aí, o restante daquele povo cultuando estátuas, deuses. Então, aquilo estava muito conturbado. Então, era um momento realmente da chegada de Jesus. E eles sabiam que estava para chegar. Os profetas, que eram os médios da época, já anunciavam a vinda do Messias. E eis que chega. Mas não da forma, né, que eles esperavam, né? Jesus, desde a sua chegada, chegou de uma forma muito tranquila, quieto, humilde, e isso veio transformar, né? Ele, quando veio, ele se estabeleceu e veio na sua mocidade, já se envolvendo com as coisas do Pai. Ele, em tenra idade, nos seus 15 anos, Maria pegava Jesus conversando com as pessoas. E uma das oportunidades que chamou a atenção dela foi uma oportunidade que Jesus estava conversando com um ladrão da época, muito terrível. E Jesus estava conversando com ele, dando conselhos para ele. Imaginem vocês, uma pessoa de 15 anos. Mas vocês imaginem um corpo de carne receber um espírito de uma superioridade, né, de uma luz que era Jesus. Ele precisou de 1000 anos de regressão de luz para poder encarnar no nosso planeta. Então, ele convivia com aquele calor, com aquele sol interior, muito poderoso. Então, as vibrações, as energias dele, ele não se continha, porque tudo estava já presente nele, né? Inclusive, ela, quando levou lá no palácio, lá nos doutores da lei, ele dava ensinamentos com muita tranquilidade, né? E eles ficavam aturdidos, né? Como é que um menino, né, fala algumas coisas com tanta autoridade, né? Como é que ele fala com tanto conhecimento, com tanta sabedoria? Ele não pode ser normal. Alguma coisa acontece, é um filho de um carpinteiro. Olha para você ver como o orgulho, o egoísmo, né, já estava muito arraizado nesses doutores da lei, que eram os que dominavam, que tinham conhecimento dos 10 mandamentos. Mas é o que acontece, às vezes, com as pessoas, né? Elas que sabem muito, às vezes, isso deixa elas num momento de uma falta de lucidez, uma maneira que elas ficam, às vezes, encantadas com aquele conhecimento e aquele poder, né, de saber mais do que as outras pessoas. E Jesus, na sua pregação, sempre falava com muito mansidão, com muito carinho. Quem se chegava perto de Jesus sentia uma paz muito grande, né? A própria Maria Madalena, que era uma pessoa que estava num caminho errado, né, que ela vivia, né, do uso do próprio corpo,
E ela até se insinuava, quando conheceu Jesus, ela tentou se insinuar para Jesus, endereçando olhares para ele. Mas olha que coisa impressionante, quando você é livre e é um espírito evoluído, que você já passou por todas as suas fases e não carrega mais o peso das imperfeições, como você já é um espírito evoluído, que você já tem já o conhecimento. Quando ela dirigia, procurava o olhar de Jesus, ela endereçava um olhar meio malicioso para poder trazer Jesus para perto dela, para tentar conquistar o homem Jesus. Só que o olhar de Jesus era um outro olhar, era uma maneira diferente, que tocou ela de uma outra forma. E ela quis se aproximar de Jesus para conhecer Jesus. E ela acabou conhecendo Jesus e se apaixonando, não pelo Jesus, mas pela forma, por aquilo que ele trazia dentro dele, pelo aquele carinho, por aquele respeito, né? Para trazer as pessoas para o lado dele, né? Para o lado de uma forma de caridade, né? Sem ostentar nada. E ela também tem essa realidade de conhecer Jesus, e ela se transforma, ela se dispõe de tudo e vive a passar a seguir Jesus. E quantos se conheceram Jesus e mudaram, né? Então Jesus, quando veio para esse mundo, ele veio justamente para transformar esse mundo. Porque nós fazemos parte desse mundo, né? Se você trazer para hoje essa situação de Jesus, eu fico imaginando, se Jesus não tivesse presente, se Jesus não tivesse vindo para o nosso planeta naquela época, como é que nós estaríamos hoje? Vocês param para pensar, mais ou menos, o que vocês acham? Será que nós estaríamos hoje nessa situação que nós estamos aqui? Se não houvesse Jesus no mundo, tira Jesus do mundo. Como é que você enxerga esse mundo? Animalizado? Talvez nem chegávamos aqui, talvez. Porque depois que Jesus passa, que eles pegam os evangelhos, que a igreja, se forma a igreja, né? Que faz o concílio, que forma a igreja, o mundo entrou num outro ritmo, né? Mas todos aqueles que conheceram Jesus, olha que coisa linda quando você tem Jesus dentro do coração e que você absorve esse Jesus, que é essa doutrina. Aqueles que conheceram Jesus, que ouviram falar de Jesus, que passaram pelas suas pregações, que ficaram no Sermão do Monte, que realmente conseguiram, né, trazer para dentro de si esse Cristo, né, na sua mente, no seu coração. E quando ele vai embora, que esse mundo fica sem Jesus, o amor que ele deixou, diz que quando ele falou a primeira vez de amor, diz que estremeceram, né? Todos estremeceram, porque nunca se é falado de amor, né? Vocês lembram de Roma, naquela época da perseguição aos cristãos? Vocês imaginam comunidades inteiras, famílias inteiras, presas em celas, e montado aquele circo romano, com aquelas feras? A gente, às vezes, tem até dificuldade para pensar e entender uma situação dessa hoje. Mas imagine aquela época bárbara, né? Que o amor era muito restrito, que eram poucos que admiravam Jesus e levavam ele no seu coração. Imagina aqueles romanos, né? Aqueles soldados que puseram aqueles leões, tigres, e soltavam aquela família inteira. Mas eram cristãos que acreditavam nesse Jesus, que acreditavam na vida futura, que Jesus deixou essa esperança acesa no coração de quem passou por ele, que quem ficou perto dele. Então, quando chegava aquele momento aquelas famílias inteiras que abriam aqueles portões, que eles iam em direção àqueles animais, eles iam cantando. Eu não sei se alguém lembra de trecho que leu sobre isso. Eles iam cantando. Eu lembro de uma leitura que eu fiz, que quando eles iam em direção àquele animal vinha para pular em cima, naquela ligação espiritual, o seu espírito
já se deslocava para o plano espiritual, era só o corpo que caía. É a mesma coisa quando a gente pensa na nossa vida, né? Porque as dificuldades, elas continuam aqui. Nós não podemos esquecer que nós estamos num planeta de provas e expiações. A gente nunca deve esquecer disso. Porque às vezes a gente se martiriza muito, cobrando muito, falando muito, às vezes sendo rebeldes, porque comigo, né? Porque uma doença, às vezes, que acontece com você, porque uma perda de um ente querido, um filho que é perdido num assassinato, né? A gente tem o caso daquele Ota, daquele menino, né? Quantas provas, quantas provações, quantas coisas nós estamos passando e já passamos na nossa vida, para que ela possa justamente nos ajudar na dor, para que a gente possa se libertar, que a gente possa realmente abraçar essa doutrina de Jesus e se envolver com ela. Às vezes eu fico me perguntando, o que é que nós estamos fazendo hoje com a doutrina de Jesus? Será verdade em cada um de vocês? Será que todos nós, inclusive eu, realmente abraçamos Jesus da forma que temos que abraçar? Será que nós estamos cumprindo com os objetivos que Jesus quer de nós, dos seus mandamentos, naquilo que Ele deixou de legado? Por que que nós se rebelamos tanto? Por que que nós somos tão ociosos? Por que que nós somos tão comodistas? Por que que nós deixamos para depois? Por que que nós temos tanta dificuldade de tomar uma atitude em benefício de nós mesmos? Quando eu vou em certos lugares que eu falo do Evangelho, no lar, é pouca gente que levanta a mão. E é um compromisso maravilhoso, é uma luz na sua casa, é Jesus com você, naquela noite, é onde você vai transformar os pensamentos da tua família em coisas positivas. Você vai ouvir o seu filho, o seu marido, a sua filha, ou o seu genro, ou o seu neto, dar um parecer daquela leitura de um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, ou da Bíblia. Não é porque nós somos espíritas que vamos seguir o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós podemos ser um evangélico e podemos abrir a Bíblia também e olhar um trecho e ler, e discutir em forma carinhosa, de uma forma construtiva, entre quatro paredes, dentro da sua família, no seu lar, para o enriquecimento, para o crescimento espiritual. Porque nós só vamos ser felizes quando a gente realmente se dispor a trabalhar lado a lado com Jesus. Vocês já ouviram muito falar que não existe felicidade nesse planeta. Eu acredito em momentos felizes. Porque a felicidade que Jesus falou que lá no reino dos céus é a real, ela é proporcional ao seu aperfeiçoamento. Por que que Jesus era tão tranquilo? Nós estamos falando de um espírito de 40 bilhões de anos. Nós estamos falando de um espírito superior que é o governador do nosso planeta. Então, se você pensa que o Jesus é o governador, existe espírito mais superior que Jesus. Existe uma linha ministerial que ajuda Jesus. Nós temos que entender e compreender o que significa essa doutrina. Por isso que a gente, às vezes, eu falo a respeito do Evangelho no lar. Porque é uma forma da gente aprender, da gente estar em família e ter os benefícios desse Evangelho. Mas é difícil fazer o Evangelho no lar? Lógico que não é. Quem faz o Evangelho aqui? Olha, essa casa é uma bênção, parabéns vocês. Aqueles que não levantaram a mão, depois que terminar a palestra, eu tenho aqui o roteiro e trouxe 2 livros, 2 conjuntos de livro.
o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Eu vou deixar com a Tânia. Mas eu gostaria que quem fosse realmente, quem não está fazendo, que quiser fazer o Evangelho no Lar, que quer ter esse benefício, que venha pegar esse roteiro. E aqui tem a oração do Bezerra. Então, que seja do seu coração, porque como a gente sabe que Deus está dentro de cada um de nós, está dentro de você, você vai falar, mas como que Deus pode estar dentro de nós ao mesmo tempo? Lógico que Ele está. O nosso planeta, o próprio universo é imerso no fluido cósmico universal, que é Deus, que é o fluido, que é a seiva. Nós estamos mergulhados. Quando você sente que você precisa de algo, Deus já sabe do que você está precisando. Agora, para você conquistar aquilo que você quer, você precisa ter disposição, adquirir a fé e pedir com fervor. Pedir com fé, não só da boca, mas do coração. A sua oração não pode ser uma coisa mecânica, como ele mesmo recriminava os judeus, que até hoje fazem essa forma, que estão lá fazendo aquele movimento, para ser chamado, para que todo mundo veja que a forma que ele está fazendo, chamando a atenção. A verdadeira oração é aquela que nós fazemos, eu e Deus, eu e eu. Eu vou para o meu quarto, num lugar tranquilo, eu converso, Ele é o Pai, eu sou o Filho. Como é que age o filho com o pai? Não é? Com carinho, você coloca teu filho no colo, conversa com ele delicadamente, ele vai contar o que ele precisa falar para você, pedir para você, reivindicar para você. Que seja o seu neto no seu colo, pedindo, com todo jeitinho de criança. É a mesma forma que nós temos que ser na nossa oração, humildes, e pedir ao Pai aquilo que nós necessitamos. E acreditar sempre, e ter confiança sempre que Ele nos ouve. E se a coisa não aconteceu no momento que você está pedindo, é porque ainda não é o tempo certo. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. As coisas não acontecem quando você quer, é quando Deus acha que é o momento. E como nós somos crianças rebeldes pelo olhar do plano espiritual, nesse momento da nossa encarnação, independente da idade que nós temos e do conhecimento que achamos que tem, nós ainda estamos longe. Nós precisamos entender que Deus é acima de tudo e de todos, né? E para que você seja atendido, você tem que fazer a sua parte. Ninguém recebe um peso ou uma provação ou alguma expiação porque Ele colocou nas suas costas. Não, Ele não coloca, e se coloca alguma coisa, é para o teu benefício. Você pode carregar. Muitas vezes na vida da gente, nós somos colocados numa forma que a gente acha que aquilo que nós estamos passando é o fim do mundo. Que nós não podemos passar por aquilo, eu não podia ter perdido isso, financeiramente eu caí, tudo acontece comigo. Mas vocês podem reparar que na beira do precipício, no momento que você está ali, aflito, rebelde, ou ali desencorajado, achando que você está lá no fundo do poço, aparece quem? Às vezes aparece um amigo, às vezes aparece alguém desconhecido, que vem e te fala uma palavra, que te levanta, ou uma música, algo acontece de especial. Ouvidos de ouvir. Às vezes a gente não ouve a voz do anjo, do nosso anjo guardião, do nosso protetor, porque nós estamos muito presos, ligados em outras coisas. A gente não está concentrado na doutrina. Nós precisamos aperfeiçoar o nosso conhecimento. Ele mesmo dizia, conhecereis a verdade, e ele não está falando conhecimento, ele não falou conhecimento, conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Essa verdade
Essa verdade é a sua verdade. Se conhecer, saber o que você pensa, da forma que você entende esse cristianismo, o que você entende, o que você entendeu, o que você leva de verdade no teu interior. Porque a luz de Jesus, o sol de Jesus, ele brilha para todos. Ele é injusto ou justo, todos recebem. E todos recebem o mesmo ensinamento. O amor de Jesus é para todos nós. Ninguém tem uma coisa especial. Ninguém veio aqui melhor do que o outro. Todos nós, quando começamos, nós começamos na união de um casal, para que nasça o filho. Não é isso que se forma o lar? Agora, houve um erro, um resgate, uma prova, alguma coisa aconteceu? Aconteceu por quê? Porque, geralmente, quando acontecem as coisas terríveis na vida da gente, é porque a gente se afastou de Deus. A partir do momento que você se afasta de Deus, que você deixa as coisas de Deus de lado, você fica à mercê, igual um barco à deriva, né? À mercê da maré. E aí? Aí nós precisamos do quê? Achar aquele porto seguro, ou achar aquele farol, que é aquela luz, né? Aquela luz que vai nos mostrar o caminho certo e que vai nos mostrar aonde nós temos que parar. Por isso, muitas vezes, a gente se coloca fraquejado porque a gente não acredita. Às vezes a gente não tem fé. Tem uma história que diz que um alpinista, ele queria subir uma montanha, o sonho dele era subir aquela montanha. Então ele se preparou, ele falou, bom, eu vou subir, eu sei quanto tempo dá para ir e voltar, eu vou subir. Se preparou todinho, foi subindo, foi marcando, pregando aquelas cordas, tal, foi subindo. E ele achou alguns caminhos, alguma dificuldade, e atrasou um pouco a subida dele. E ele não tinha como voltar para trás, porque ia escurecer. E o que ele fez? Ele acelerou a subida dele. Ele achou um lugar que ele ia cortar caminho, ele estava próximo do cume. Então o que ele fez? Ele achou um caminho que ia ajudar ele a chegar mais rápido. Quando ele está chegando para estacar, ele cai, ele perde. E ele começa a despencar naquela escuridão, naquele frio, naquele vento. Ele vê o corpo dele descendo, e ele vai passando na mente dele, momentos da vida dele, coisas que ele deixou de fazer, coisas boas, a vida dele passando muito rápido na cabeça dele, ele achando que vai morrer, quando acorda, dá uma freada, e ele fica preso naquela noite, balançando, e ele, com aquele medo, ele fala bem forte, Deus, me ajuda! Deus, me ajuda! E uma voz falou para ele, corte a corda. Corte a corda. Você cortaria a corda? Quem cortaria a corda? Você cortaria a corda. Mas ele, quando ouviu aquela voz, ele se agarrou na corda. E aquele frio daquela madrugada, intenso, ele ficou preso ali. No outro dia, saíram à procura desse alpinista. E o acharam, pendurado a 1,5 metro do chão. O que é isso? Falta de confiança. A gente, às vezes, estamos em determinado caminho para tomar uma decisão, ou às vezes, para ver que caminho que nós vamos tomar. E muitas vezes eu ouvia da minha mãe falar, escuta o seu coração. Você não quer errar? Vai pelo teu coração. E às vezes a gente não ouve. Eu adorei, na semana passada, um amigo que veio aqui. Vocês vão lembrar dele. Ai, Manolo! Que lindo, lindo Manolo. O que o Manolo disse, quem estava aqui? Que nós temos o anjo e o demônio, não é? Ele está junto. Por que a gente se confunde na hora? Porque é um falando uma coisa e o outro falando outra. Te dá uma indecisão. Como você está menos espiritualizado, você não está tão apegado, você não está tão aperfeiçoado na doutrina,
você não procura realmente abraçar a doutrina da forma que é, as confusões vêm. Então você acaba optando pelo lado errado. Você não ouve a voz correta. E no teu impulso você acha o errado. Mas olha como é que as coisas, né? Deus é tão generoso, é tão bom, que sempre nos dá a oportunidade. Se a gente não tomar jeito nessa encarnação, se nós não tomarmos a responsabilidade, isso eu estou falando porque eu tomei a minha responsabilidade. Eu passei muitos apuros na minha vida com 62 anos. Eu passei alguns apuros, alguns atropelos que me fizeram bater com a cara na parede. E eu não vi outra oportunidade a não ser abraçar a doutrina de Jesus. Essa doutrina espírita. Essa doutrina que vem humilde, não vem se impor, que vem falar de amor, que vem falar de caridade, que não tem a pretensão de achar que ela é a tal. Ela não é uma religião. Você pode achar que ela é uma religião e abraçar como uma religião. Mas ela é a base para toda a religião, para toda a humanidade. Ela é o ensinamento, ela é Jesus em livro. Ela é uma luz na vida de todos nós. E nós podemos ter essa luz de Jesus dentro da nossa casa. Nós é que somos comodistas, nós somos duros de renovar uma atitude. A gente não pode mudar de caminho porque nós temos medo, nós temos receio. Quando é que, quando a corda aperta, que você realmente fica de frente para um corredor sem saída, e você não tem jeito, para quem que você vai pedir socorro? Quem que está aqui na casa, que veio nessa casa por amor? Muitos, mas é muito pouco. A gente vem na casa, ou em qualquer lugar, onde, numa igreja, num culto evangélico, em algum lugar, porque a gente sabe que ninguém vai nos ajudar a não ser Deus. Não existe. Não existe. Só o amor. Nós ouvimos aqui a musiquinha, né? Quanto tempo que eu tenho? Aqui está 15. Já está Vai até que hora? 9. Gente, quando Jesus falou, numa música do Rubens Soares aqui, Ele é o caminho, a verdade e a vida, não é? Olha que coisa linda. Quando Ele diz que Ele é o caminho, Ele está dizendo tudo para nós, e nós somos a redil. Eu tenho certeza absoluta que quem abraçar a doutrina e seguir o caminho, e adquirir essa verdade, e ter essa luz, nós podemos chegar ao nosso aperfeiçoamento muito mais rápido. A gente vai deixar de vir aqui, muitas vezes, se a gente fizer a nossa lição de casa. Olha como é horrível você escolher uma porta errada. Como Jesus mesmo se colocou como dizendo assim, eu sou a porta, eu sou a porta. Mas tem vários lugares, mas tem a porta. Agora, você tem a porta estreita e você tem a porta larga. O que é a porta larga? As coisas materiais, a luxúria, as paixões terrenas, isso tudo é feito de propósito, para que a gente seja testado. Porque o dia que você falar para você mesmo ou para alguém que você confia em Deus, você vai ser testado para ver realmente se você confia em Deus. Porque se Deus está dentro de você, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você fala, Ele sabe tudo, Ele conhece cada um de nós aqui. Jesus não falou que nenhuma das suas ovelhas se perderá. Não é isso? Nenhum de nós. Vocês podem marcar bem a minha carinha aqui. Porque quando nós chegarmos lá no nosso aperfeiçoamento, nós vamos nos encontrar lá.
Nós vamos nos encontrar. E nós vamos chegar todos juntos, porque quando a gente conseguir o nosso aperfeiçoamento moral, né? Quando a gente conseguir realmente resgatar esse interior, esse sol de Jesus dentro de nós, nós adquirimos essa fase linda de chegar no reino dos céus, sabe? Vibrante, sabe? Com as suas obras acabadas, que você deixou a caridade, que você fez o seu papel com o seu irmão, que você fez aquilo que Jesus pediu para que você fizesse. Você acha que parou o teu trabalho? Não parou. Nós temos a vida celeste pela frente. Nós começamos no mineral. A gente se movimentou ou dormiu ali no vegetal. Aí a gente foi para o animal. Tem gente que não acredita nisso. Mas nossa evolução vem do mineral, vegetal, animal e hominal, né? Aí o quinto que é? Celestial. Não para. Pedro, quando pregava que Jesus já tinha partido, que deixou ele, que edificou nele a rocha, né? Que edificou a igreja na mão de Pedro, não é isso? Não é ele que tem a chave do céu? Pedro estava pregando, estava conversando numa casa, falando do Evangelho. Chegam os guardas romanos, com toda a violência, arrancam ele de dentro daquela casa e o arrastam pela rua, aos protestos de todos, que o conheciam, que sabem do benefício dele. E ele, naquele momento que ele foi pego pelos braços e arrastado pela rua, para aquelas vielas, ele sabia que o seu momento tinha chegado. Mas ele sentia uma paz interior tão grande, ele começou a visualizar os momentos que ele conviveu com Jesus, os momentos gostosos das pregações de Jesus, aonde todo aquele povo miserável, aqueles aleijados, aqueles estropiados, aqueles que se achegavam, que pedindo, que precisavam de Jesus, e Jesus o acolhia a todos com mais simplicidade. Na pescaria, ajudando a jogar a rede, dizendo em que local, e ele sendo arrastado, e aquele soldado falando um monte de bobagem para ele, xingando, fazendo, batendo nele, e arrastado, e ele nem sentia, ele lembrando de Jesus, daqueles momentos da Santa Ceia, onde ele lavou os seus pés. Quantos momentos lindos, na aparição dele depois da sua morte, quantos momentos, e ele sendo arrastado, quando ele chega, eles arrancam a roupa, viram-no de ponta cabeça e o pregam na cruz. Um soldado, vendo que ele não morria, passou a mão numa pedra e atirou na sua fronte, o matando instantaneamente. Naquele momento, daquela pedra, ele sente a mão de Jesus e o resgata, e o leva a um lugar lindo, lindo. Se você já foi num lugar, que você possa considerar esse lugar um oásis, o lugar mais lindo que você foi, com flores, com água, com pássaros. Foi a um lugar de flores, de cores que ele nunca viu. Uma brisa suave que ele nunca tinha sentido. Jesus o levou e falou: Pedro, descansa. Fica quanto tempo você quiser aqui. Descansa. E Pedro ficou. Aí, passado alguns dias, que Jesus tinha ficado com ele, Jesus fala para ele: Pedro, eu vou lhe deixar, que eu tenho que continuar. Mas onde o senhor vai? Eu vou trabalhar. O meu trabalho é incessante. Eu não paro um minuto. Ele falou assim: então, eu também vou. Eu estou pronto, mestre. Vou te acompanhar. E ele sai com Jesus. E foram lá, naquela cidade, olhar aquela cidade como estava, na companhia de Jesus espiritualmente. E uma oração
um pedido. Alguém com uma criança em seus braços, chorando, pedindo uma ajuda. Jesus olha para Pedro e fala: é com você. Comigo? É com você. E quando Pedro se aproxima, ele olha, é o soldado romano que atirou a pedra nele, com seu filho doente nos braços. E ele, sabendo que Pedro foi enterrado naquele local, ele pedia perdão a Pedro pelo que ele fez, mas que pudesse salvar o seu filho. E Jesus olha para Pedro, e Pedro vai, o perdoa e salva o seu filho. Todos nós poderemos ter essa compaixão, essa misericórdia, esse amor. Só vamos ter isso a partir do momento que nós realmente abraçarmos esse Jesus, mas verdadeiramente. É muito difícil? Ele nunca disse que é fácil. Todos os que seguiram morreram de uma forma muito difícil, muito bruta. Quem conhece a história de Joana de Cusa? Alguém aqui já ouviu falar de Joana de Cusa? Era uma história fantástica. Ela era esposa de um intendente que trabalhava em Roma. Era um homem que tinha um alto salário, um alto emprego, e vivia muito bem lá em Roma. E ela conheceu Jesus, encurtando a história. Ela conheceu Jesus, e um dia, participando da pregação de Jesus, ela deu um jeito de tentar se aproximar de Jesus e conversar com Jesus. E ela contou da sua preocupação com seu marido, da forma que ele age, que ele não gosta do cristianismo, que ele não é adepto do cristianismo, e que ela queria uma solução para aquele momento. E Jesus, com muita calma, disse para ela que ela deveria abraçar aquele marido, porque ele precisava muito dela. E assim ela fez. E assim ela se tornou uma cristã. E o marido, de uma forma, de uma doença, morre. E ela fica sozinha. E aí começou a perder, ela já não tinha mais a parte econômica. E ela tinha um filho, já adolescente, e esse filho passou a morar com ela na casa, de uma casa já de favor. Ela fazia trabalhos para fora para poder dar um sustento na casa. E ela continuando na doutrina cristã. E aí começou as perseguições. E alguém disse que ela era uma cristã. E não teve dúvida. Foi levada à fogueira, ela e o filho. Vocês imaginam, numa época da gente ser preso, atado num poste, encher de feixe de lenha em volta de você e do seu filho, e o filho naquele desespero, falando para a mãe, que o soldado falava, abdica de Jesus. Ela falava que não. E o filho desesperado, porque o soldado ameaçava com aquele fogo, tocar fogo. Mãe, abdica de Jesus. Eu não quero morrer. Abdica de Jesus. Não, não abdico de Jesus. Aí o soldado, você não abdica? Tocou fogo. E o filho, sendo comido pela labareda, gritava, mãe, abdica. E o soldado colocou fogo aonde ela estava, porque ela dizia que não. E ela, quando começou, aquelas labaredas, Joana, no momento de ascensão espiritual, se elevou, quase não sentindo aquelas labaredas, lambendo-lhe o corpo. E o filho gritando. Eis que no momento, uma mão lhe toca o ombro. Era Jesus. Olhou para ela e falou, Joana, vim te buscar. Nós só teremos essa dádiva desse Jesus em nossa vida a partir do momento que nós realmente o abraçar como nosso Salvador,
o nosso guia. Porque no livro dos Espíritos vocês vão achar, na pergunta, se não me engano, 821, Kardec pergunta para os Espíritos, qual é o nosso modelo e guia para a nossa humanidade? Não para mim, não, para a nossa humanidade. Os Espíritos foram categóricos, Jesus. Então, é essa palavra de amor nesse Jesus que eu deixo para vocês. Essa minha conversa com vocês. Para que vocês, quando saírem daqui, não saiam daqui como qualquer dia, como sai, escuta uma palestra, como você vem habitualmente, mecanicamente. Não, isso não está te fazendo bem. A palestra, a casa espírita, ela só é boa quando ela te transforma lá fora. Porque aqui dentro todo mundo é anjo, todo mundo tem carinha boa, todo mundo se faz uma carinha boa. Mas é lá fora, nas provas, no seu combate, nas tuas imperfeições, que como espírita, que você vai demonstrar que moralmente você está mudando, que você está sendo outra pessoa. Primeiro com você mesma, se respeitando, e depois com teu irmão, dando a mão para o teu irmão, sem pedir nada em troca. É isso, gente. Francisco de Assis já dizia, olha quantos passaram pela nossa vida, deixaram tantos ensinamentos. Francisco de Assis. Eu quero ser um instrumento da vossa paz, não é? Eu quero mais compreender do que ser compreendido, eu quero ser amado, eu quero mais amar do que ser amado, eu quero mais compreender do que ser compreendido, pois é dando que se recebe, não é isso? Não é morrendo que se vive para a vida eterna, porque morrer carnalmente, nós já temos a passagem de volta. Esse corpo fica aqui, nós temos que entender de uma vez por todas, como espíritas, se nós somos espíritas, que nós somos espíritos eternos, nós não morremos. Nós não morremos. Não é porque você usa essa roupa de carne e tem essa feição, né, que a gente é algo. Tira essa roupa, o que sai daqui é um espírito, que está no seu aperfeiçoamento, que está na sua caminhada. Vamos entender isso. Ninguém morre, gente. Nós precisamos mudar a nossa maneira de nos ver. Não na terra. Nós estamos aqui numa passagem, né? Então vamos ter confiança em Deus. Vamos ser melhores lá fora. E que Deus abençoe cada um de vocês. Com aquela luz, com aquele sol interior, se aperfeiçoando nos ensinamentos da lei do amor, nas vivências morais de Jesus, na sua caminhada, e nós não vamos errar. Certo? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Graças a Deus.